Glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia. Aleluia, espero que vocês estejam bem. Aleluia, porque esse é o dia que o Senhor fez e por isso estamos alegres. Aleluia. Aqui é a pastora Joseane, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Brasil. Amém? Aleluia. Pastora, por que esse sorriso lindo? Porque o Senhor é bom e eterno é a sua bondade. E a sua misericórdia se estende de geração em geração. Teve um tempo da minha vida, quando no início da minha caminhada cristã, quando eu estava começando a conhecer esse Deus, que eu passei um processo muito difícil, um deserto, um período de escassez, um período de abandono, um período de solidão, um período de portas fechadas, um período, posso dizer que até sombrio, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que a vida do servo de Deus é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E eu sempre, irmãos, entendi que o Senhor Deus é um Deus de palavra. O Senhor Deus, embora sendo invisível, ele é totalmente real. E não só real, ele é totalmente atuante. Ele é totalmente poderoso. Aleluia. Para fazer infinitamente mais do que você sonha, do que você pensa, porque a medida de Deus é transbordante. Abundante. Deus, ele é um Deus de fartura, é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de generosidade. Talvez você esteja passando esse período que eu passei, e foi anos. Meus filhos eram pequenos, meu esposo era alcoólatra, era fumante, não tinha sabedoria, aleluia, não se firmava em emprego porque era nervoso, destemperado, E nessa época, a Bíblia diz que a mulher sabe edificar. Eu comecei a buscar a sabedoria de Deus. Eu comecei a buscar as coisas de Deus. Pastora, o que é isso? Que coisas são essas de Deus? A sua palavra. Os meus filhos eram pequenos, numa cidade distante, na cidade de Itaperuna, norte fluminense, Rio de Janeiro. Não conhecia ninguém. Aleluia, só me restava buscar a presença de Deus, que na verdade tem que ser a primeira coisa, mas geralmente a gente deixa por último, a verdade é essa. E eu não fugi à regra. Eu busquei muitos meios, de religiosidade para preencher o vazio da minha alma, para conseguir daquela depressão a qual eu me encontrava. Meu semblante era até abatido, de tanto sofrimento, de tantos nãos, de tantas portas fechadas. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Deus, ele começou a se revelar para mim através das suas santas escrituras, a sua palavra. E eu comecei a meditar, eu entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei nele. Não foi fácil. Tenho 21 anos de caminhada, vocês estão me conhecendo agora, mas não foi fácil, foi muito, muito difícil, porém, entretanto, existe um Deus que ele cuida, existe um Deus que ele não te abandona no deserto, não te abandona na solidão, no leito de dor, no desemprego, na escassez, nas portas fechadas, não, pelo contrário, ele disse: aleluia, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você começa a ler a palavra, a orar, a pedir a Deus direcionamento, a pedir a Deus perdão pelos seus pecados, a dizer: Senhor, qual é a minha identidade? Eu vim ao mundo para quê? Qual é o plano que o Senhor tem na minha vida? Quando a gente começa a se abrir para a espiritualidade, para Deus, para o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, algo sobrenatural acontece. O éfata de Deus acontece. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. A ele ouvi e a ele obedecei.
Então eu ia à igreja com aquela alegria na minha alma, a depressão caiu por terra, a síndrome do pânico caiu por terra, as incertezas, as inseguranças todas caíram por terra. E embora eu estivesse passando aquela fase difícil, aquela fase tenebrosa, eu comecei a ter confiança no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu comecei a entender o que Ele tinha na minha vida. Aleluia, a chamada ministerial, a chamada profissional, qual seria a minha função? Hoje eu trabalho na área da saúde. Aleluia, na assistência, na parte de assistência ao paciente. E quando eu não tinha esse direcionamento, quando eu não tinha esse contato, essa aliança, esse concerto com esse Deus, eu era como um vento, aleluia, como a palha, perdão, que o vento leva, que o Salmo 1 fala, né? Que o ímpio é como a palha que o vento leva. Assim era eu. Ora estava no Rio, ora estava no Nordeste. Não tinha destino, não tinha expectativa de dias melhores, a verdade é essa. Autoestima muito baixa, depressiva, ansiosa, nervosa, interpretava tudo errado. Não é assim as pessoas? Às vezes a dor é tão grande, às vezes o desespero é tão grande, às vezes as frustrações são tão enormes, são tão grandes, que nos rotulam de tantas coisas, e até nós mesmos, né? Porque a Bíblia diz o mundo jaz do maligno. E o mundo, ele vê muito o seu superficial, seu estereótipo, né? Estereótipo, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda os corações. E bendito seja este Deus, porque ele não vê como vê o homem. Lembra de Davi, quando foi ungido rei? O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o belemita, né? Louvado seja o nome do Senhor, para ungir um rei. Samuel pensava no seu conhecimento humano, que seria um homem alto, bonito, forte, né? Acostumado a guerrear. Louvado seja o nome do Senhor. E chega lá, né? Primeiro ele teve medo de ir até essa cidade, Belém, e a casa deste homem, porque Saul já não tinha mais a presença de Deus e Saul, aleluia, tinha Samuel como inimigo. E ele ficou com medo que Saul mandasse matá-lo. Então Deus, como é estrategista, disse a Samuel: diga que você vai sacrificar quando você chegar lá, porque Samuel era profeta, rei, sacerdote. E naquela função ele estava como profeta. E então o Senhor deu esse direcionamento a ele: você vai, diga para os anciões que você vai sacrificar, peça a eles para jejuar, consagrar e participar do sacrifício. E após isso você vai ungir Davi, Samuel não sabia ainda que seria Davi. Você vai ungir aquele a qual eu lhe falar. Quando Samuel chega à casa de Jessé, pai de Davi, Davi não estava, irmão. Davi era desprezado. Eu já disse em uma live passada que a função de cuidar de ovelhas era a função de um servo, não era a função de um filho. Porém, entretanto, Davi fazia com amor. Irmãos, tudo que vier à sua mão, embora não seja para você fazer, faça-o com amor. Faça-o com dedicação, como se estivesse fazendo para Deus. E é até um mandamento do Senhor. Você sirva ao homem como se estivesse servindo a Deus, porque isso agrada a Deus. Isso enche o coração de Deus de orgulho. Aleluia. Então, quando Samuel entra na que vê Eliabe, Samuel diz: está aqui perante mim o ungido do Senhor. E Deus o repreende, diz: não, não é esse. Depois Abinadab
né? E foi passando os jovens. Só que quem Deus escolhera não estava ali. Deus dizendo: não, 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 não é esse, não é esse, não é esse. Aleluia. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, e louvado seja o Espírito Santo de Deus. Eu já sinto a presença do doce Nazareno aqui no nosso meio. Aleluia. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os jovens? Tem mais algum filho seu que não está aqui? Porque Deus, ele diz que não é nenhum desses. Aí o pai lembrou do filho servo. Oh, aleluia, do filho desprezado, do filho rejeitado, do filho que não tinha aparência, a sociedade queria. Não é assim na nossa vida? Do filho que aparentemente não tinha nenhuma expressividade. Aleluia. Então, irmãos, o pai manda chamar Davi. Aleluia. Mas Davi não é triste, nem amargurado não, irmão. Pelo contrário, na amargura, aleluia, nas humilhações, nas rejeições, Davi aprendeu a buscar a Deus. Usa esse sentimento negativo, essa situação, essa luta, essa prova, esse deserto, essa escassez, essa doença para você se aproximar de Deus. Não importa a maneira que você vai chegar a Deus, importa que você chegue. Porque Ele é galardoador, abençoador daqueles que se chegam a Ele. Recompensador. Porque Jesus, Ele é o seu melhor amigo. Ele disse para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor. E eu já contei todo o plano. Eu já contei tudo o que vai acontecer comigo. De onde eu vim, o que vai acontecer e para onde eu vou. Então vocês não são servos, vocês são amigos. Aleluia. Entenda que existe um Deus, que Ele quer se relacionar com você. Entenda que existe um Deus, que Ele quer, meu irmão e minha irmã, mudar a sua história. Tirar você desse cativeiro de dor, de opressão, de doença, de desemprego, de embaraço, de escassez. Aleluia. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Você acha que os minerais, quem fez os minerais? O petróleo, o ouro, a prata. Aleluia. Você acha que Deus não sabe onde tem uma porta de emprego que se encaixe com o seu perfil, meu irmão? É porque muitas vezes Ele precisa nos humilhar. Deus, Ele nos humilha, viu? Para saber o que está dentro do seu coração. Ele é o oleiro. Jeremias 18. Ele quebra o vaso e Ele faz um vaso novo. Um vaso útil para toda boa obra, um vaso de honra. Mas não é um vaso que se soberbece, não. Que se engrandece, não. Porque o grande aqui é o Senhor. Mas um vaso que tem várias utilidades. Um vaso que não se quebra fácil. Um vaso resistente. Um vaso que sirva para muitas coisas. É isso que Ele quer fazer com você. Aleluia, foi assim que Ele fez comigo. Foi um tempo muito difícil, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo que parecia que eu ia perecer, né? Mas a última palavra é sempre do Senhor. E Ele mudou a minha sorte. Eu voltei para cá, para o Nordeste. Achei que eu nunca voltaria, porque parecia impossível. Mas quando chegou o tempo, o Senhor me trouxe. Eu vou fazer 8 anos que estou no Nordeste. Já tenho minha casinha. Aleluia. Dos 3 filhos, eu tenho 3 filhos, João Vitor, Júlia e Clara. O nome do meu esposo é Pastor Kleber. Como eu lhe disse, é porque é muita história, né? Uma assim, junta tudo. Meu esposo na época era alcoólatra, fumava, desesperançado, não tinha fé. Essa fé sobrenatural que hoje ele tem, a fé que vem oriunda da palavra, a fé que você abre a Bíblia, Deus fala. Então, eu não o culpo, coitado. Ele era produto do meio que vivia. Hoje ele é um pastor, né? Há 18 anos, né?
que é a idade da minha filha mais nova, não bebe, não fuma, é uma bênção. Deus mudou mesmo, da água para o vinho. Né? Os meus filhos cresceram, João Vitor já casou, Júlia ainda não, que é a do meio, Clara, que é a mais nova, casou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora só tem eu, meu esposo e Júlia, que é a do meio. Louvado seja Deus. Então, o Senhor vai fazendo. Quando chega o tempo da vitória, não há nada, nem ninguém, nem força oculta, força maligna que impeça o operar do Senhor, mas tem que ser no momento dele. Você tem que entender que tudo acontecerá no momento dele, que mesmo ele estando em silêncio, ele está trabalhando. Ele é invisível, mas ele é totalmente real. Ele é totalmente atuante. Entendeu? Então você precisa entender isso, que o Senhor está trabalhando. Voltando para a história bíblica, aleluia, quando Davi chega, aí Deus fala para Samuel, é este aí. Ele é ungido. E mesmo assim, irmão, ele não sentou no trono de imediato. Teve todo um processo. Sofreu muito. Foi perseguido por Saul, porque o espírito da inveja tomou conta de Saul. Quando a pessoa não tem uma comunhão com Deus de verdade, quando as pessoas deixam brechas, né, legalidades, o diabo ele entra e ele traz sentimentos de facção, de rebelião, de inveja, se achando no lugar de Deus, que você não tem direito de ter as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um cachorrinho que eu tenho aqui, Tutu. Então, irmãos, louvado seja Deus. Voltando para a minha vida, grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Eu sempre preguei a palavra. Eu sempre testemunhei desse amor que nos constrange, desse amor que nos dá paz, a paz que excede todo entendimento, desse amor que nos traz a fé sobrenatural, a fé para vencer o impossível, a fé para ultrapassar os limites, né? É a fé do campeão. Tem um hino que diz assim, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor, esta fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Que você possa receber essa palavra, um testemunho, né? Uma palavra, um testemunho. Que você possa receber, aleluia, essa mensagem na tábua do seu coração e entender que Deus ele está trabalhando. E que você deve ter confiança nesse Deus bíblico, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvo, te bendigo, te exalto. Pai, te agradeço porque os laços têm sido quebrados, nós temos escapado. Te agradeço porque até aqui a tua boa mão tem sido sobre as nossas vidas. Continue quebrando o arco, despedaçando a lança, continue queimando os carros de fogo, para que nós possamos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Muito, muito obrigada, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do doce e amado Espírito Santo. Receba a sua vitória, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a síndrome do pânico, toda enfermidade, tudo aquilo que rouba, mata e destrói, venha ser repreendido da sua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Receba a sua vitória.